Estamos aqui com a nossa querida Janete Lima, né? Ela é a dona do sorriso mais contagiante que tem, viu, gente? Quem segue lá no Instagram, eu a sigo há muitos anos, não tem Ah, uma postagem dela, uma foto que ela não esteja sorrindo. Não está séria, não. E olha aí, ela está sorrindo sempre. Isso é muito bom, né? Uma pessoa alegre, pessoa de Deus. Falam, né, que nós, como cristãos, servimos a Deus, precisamos ser pessoas alegres, né, o tempo todo. Então, que isso seja um traço de cada um de nós aqui. E a Janete esteve com a gente em setembro de 2022, viu? Faz bastante tempo, 3 anos atrás. Aí, quando eu a convidei, eu falei: é hora de voltar, né? Vem aqui nos abençoar. Então, vocês que estão nos assistindo nas redes sociais, vocês curtam, comentem e compartilhem essa bênção que pertence a todos nós. Então, Janete, seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar o convite. Acho que a maioria que sabe, a Janete, né, ela é líder das mulheres né, de todos os países da América do Sul, né, da Igreja Adventista. Então, da divisão sul-americana, ela é que manda nas mulheres, viu? Então, ela é chefe. Muito obrigada por estar conosco e a palavra é sua, que Deus te use mais uma vez. Obrigada. amém, amém. Muito obrigada, Zina. Que alegria voltar a estar com esse grupo. Aliás, esse ministério que você desenvolve, ele é um ministério muito importante. Ele tem mudado a vida de muitas pessoas, ele tem levado conforto. E olhem só, em plena uma terça-feira, que grupo maravilhoso que escolheu estar no melhor lugar do mundo. E eu tenho certeza, se você está aqui, é porque de alguma forma você tem buscado algo melhor para a sua vida. E Deus tem bênçãos ainda maiores para você. É, o desejo do meu coração nesta noite é que ao falarmos um pouco da palavra de Deus e de um tema específico que vamos tratar, a voz de Deus, a certeza de que Ele está dirigindo a sua vida, a certeza de que Ele é real e que Ele quer o melhor para você, encha o seu coração de esperança, tá bom? É muito bom ter todos vocês aqui com a gente. Eu não sei quantos têm a Bíblia, eu quero ler um versículo antes de entrarmos no tema, porque esse versículo vai preparar um pouco aquilo que nós vamos tratar com vocês nesta noite. É um versículo que eu gosto muito, e eu passei a entender melhor esse versículo dentro do contexto que ele é apresentado. Filipenses 4:4. Se você tem a sua Bíblia, se você não tem, anota aí, depois você vai lá, lê na sua Bíblia. Eu vou ler só o verso, vou comentar o contexto e aí vou entrar, então, no tema que a gente está propondo nesta noite. Filipenses 4:4, eu leio assim na minha Bíblia. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Quem escreveu esse verso? Qual é o contexto que ele foi escrito? O livro de Filipenses é uma carta que Paulo escreveu, e Paulo escreve essa carta quando ele estava preso. E olha o que Paulo está escrevendo, estando preso. Ele diz assim: alegrai-vos no Senhor. E aí ele repete: outra vez eu digo, alegrai-vos. Como pode uma pessoa estando presa em condições adversas dar um conselho desse para outras pessoas? Alegrem-se no Senhor. Sabem, queridos, quando eu leio esse versículo, quando eu entendo que Paulo escreve isso quando ele estava preso, eu entendo que alegrar-se no Senhor é escolher olhar para além das circunstâncias. Porque se a gente olha para as circunstâncias, a gente não vai encontrar motivo para se alegrar. Mas ele diz qual é o motivo da nossa alegria.
ou qual deve ser o motivo da nossa alegria. Ele disse o quê? Alegrai-vos no Senhor. Senhor. Porque no Senhor, se você está na prisão, se você está na véspera de uma quimioterapia, se você recebeu a pior notícia, se você perdeu o emprego, se você bateu o carro, não importa, porque a alegria no Senhor não está condicionada às circunstâncias que nós vivemos, mas naquilo que Ele nos promete, naquilo que Ele é e na certeza de que, mesmo nas dificuldades, mesmo que nós entremos pelo fogo, como a palavra de Deus promete, esse fogo não vai nos queimar. Ainda que passemos pelos rios, os rios não nos afogarão. Essa é a alegria no Senhor. Porque, ainda que tenhamos que enfrentar circunstâncias desafiadoras, podemos ter a certeza de que a mão do Senhor nunca está encolhida, que não possa salvar a nossa vida, que não possa nos livrar das piores situações. A gente vai voltar no tema da alegria daqui a pouco. Agora, eu vou compartilhar minha tela e quero fazer algumas perguntas para vocês, tá? Eu vou compartilhar aqui. Não, Agora sim, né? aqui. Agora Agora, deu certo. agora é o slide. Dentro desse contexto que nós começamos com o conselho do apóstolo Paulo, alegrai-vos no Senhor, eu quero fazer uma pergunta para você, que foi o tema que a Zina colocou aí no cartaz, etc. E quero que você pense agora: o que move você? O que faz você levantar da cama todos os dias? Sair para trabalhar, cuidar da sua casa, cuidar dos seus filhos, realizar suas atividades. O que move você? Sabe que muitas pessoas, elas se movem pelo trabalho. Elas pensam no trabalho, elas trabalham dia e noite. O trabalho é o combustível para a ação. Outras pessoas são movidas pelo consumismo, são orientadas pelo consumismo. Aliás, nós temos um apelo muito forte para o consumismo nos nossos dias. A indústria de propaganda, ela se tornou especialista em criar necessidades falsas para criar em nós esse desejo de consumir. Eu volto a perguntar: o que move você? Outras pessoas são movidas por conquistas. Elas gostam de ter alvos, elas gostam de alcançar metas. Conquista. O que move você? Algumas mulheres se movem pelas tendências da moda, gostam sempre de estar atualizadas, estão sempre pendentes, não é? Desse tema. Outras pessoas se movem pela comida e comem como se não houvesse amanhã. O que move você? Outras pessoas gostam de aventuras, adrenalina, atividades que te levam ao limite. O que move você? Outros se movem por essa questão de estar na forma física. Estão sempre aí nas academias, no cuidado do corpo. Excelente. O que move você? Outras pessoas, esse é um fenômeno muito especial dos nossos dias, estão aí, redes sociais. Aliás, você já teve a curiosidade de ver e avaliar quanto tempo você tem dedicado às redes sociais, à conexão online? Claro, a gente trabalha com isso hoje, não é verdade? Mas nem sempre é trabalho. O que move você? Outras pessoas são movidas pelas emoções, o excesso de preocupação. Outras pela ansiedade, outras a preocupação, o medo. O que move você? Outras se movem pela família, o amor da vida,
Outras pessoas são movidas aí, ó, pelos filhos, não é? Aquelas que são mães e pais. Nossa, os filhos são a maior motivação da vida. O que move você? Quando a gente faz essa pergunta, o que move você, a gente está perguntando exatamente isso. Qual é a sua motivação para aquilo que você faz, para aquilo que você pensa, para aquilo que você que leva você à ação? A palavra motivação, ela é a combinação dessas duas palavras, motivo mais ação, o impulso que nos leva à ação. Os estudiosos do comportamento humano eles justificam que a motivação, aquilo que nos leva à ação, tem diferentes fatores que influenciam. Um deles é bem conhecido, é Skinner. E Skinner, em sua teoria do comportamento humano, ele é um psicólogo e ele diz assim que o que motiva uma pessoa à ação é o condicionamento da mente. A mente dela foi condicionada de tal maneira e a maneira como essa mente foi condicionada vai levar essa pessoa à ação. Essa é a teoria de Skinner, de maneira bem resumida. Obviamente, tem muito mais elementos e é muito mais complexa, mas eu estou trazendo aqui apenas um ponto para nossa reflexão. Existe um outro psicólogo que se chama Kurt, ele diz que ah, o que leva uma pessoa à ação, o que move uma pessoa é a influência do ambiente. Todos nós somos seres influenciáveis. E aquilo que a gente recebe de influência no ambiente, isso nos leva à ação. Um outro psicólogo que eu gosto muito, e a teoria dele é muito conhecida, Maslow, ele diz que o que move uma pessoa é a hierarquia das necessidades humanas em grau de emergência. Ele desenhou uma pirâmide e nessa pirâmide ele apresenta essas necessidades humanas que partem da base, que são necessidades de sobrevivência, até as necessidades que estão no topo da pirâmide, por exemplo, a necessidade de realização. Então, vejam, aquilo que Skinner, aquilo que Kurt, aquilo que Maslow diz tudo que eles dizem está correto, porque a maneira como a nossa mente foi condicionada influencia como nós nos movemos. O ambiente, obviamente, Maslow, que apresentou aí a hierarquia das necessidades, também as necessidades nos levam à ação. Eu diria que nenhuma dessas teorias está completa sozinha, mas elas contribuem de diferentes maneiras para a gente entender aquilo que nos move. Mas eu quero fazer uma pergunta agora para você. Na cosmovisão cristã e na cosmovisão bíblica, o que leva uma pessoa à ação? O que move de fato uma pessoa? Sabem, queridos, na cosmovisão cristã, a força motriz, aquilo que leva uma pessoa à ação é a vontade. Que a gente poderia usar um sinônimo aí junto, não é? Porque a vontade é o instinto. E junto com a vontade vem a decisão, vem as escolhas. O que de fato nos leva à ação, a maior motivação é a nossa vontade e a nossa escolha. Provérbios diz que assim como a gente pensa na nossa cabeça, assim vai ser. Porque ele diz assim como imagina que é na mente, assim você vai ver as coisas, assim você vai atuar, sabem? O poder da escolha. Ellen White, ela fala muito sobre esse poder da escolha. Ela tem um capítulo no livro Mente, Caráter e Personalidade que ela fala sobre o poder da vontade. E nesse capítulo, ela diz que
essa vontade, esse poder da escolha é a fonte de todo poder e também de toda impossibilidade. A vontade, ela é aquilo que realiza e é aquilo que impossibilita realizar. Tem uma citação que ela diz assim: a vontade é o poder que governa a natureza humana. Ela diz que é o que traz as outras faculdades humanas sob seu domínio. E ela diz que a vontade não é gosto, não é inclinação, mas é o poder de decisão que age nos filhos para obediência ou desobediência a Deus. E aí ela faz uma advertência. A vontade do homem só é segura quando está unida à vontade de Cristo. E quando você lê esse capítulo que ela fala sobre a vontade, a gente entende que de fato essa vontade, acompanhado das escolhas e das decisões, nem Deus coloca a mão. A história do grande conflito tem no cerne desse grande conflito esse poder que Deus deu a cada ser humano. O poder de escolha, o poder de decisão. Porque quando uma pessoa usa esse presente de Deus, ela pode ter tido a história mais desafiadora, mas ela pode escolher no presente reescrever uma nova história para o futuro. Você pode estar vivendo a situação mais desafiadora nesse momento, mas você pode escolher colocar os seus olhos não na dificuldade, mas nas promessas da palavra de Deus que nos sustenta em tempos de tempestades. A escolha é decisiva na nossa vida. E o inimigo sabe disso. Ele sabe que Deus nos empoderou com o poder de decisão. E por isso que muitas vezes ele tenta controlar a nossa mente, controlar as nossas ações. E quando a gente escolhe não usar o nosso poder de escolha, nós já estamos escolhendo. Aliás, a tentação, não é? A tentação ali para Adão e Eva foi para que Adão e Eva escolhesse ouvir a voz dele, não é? E ele leva a cobiça, ele estabelece ali todo um plano para que eles sejam enganados e escolham de forma equivocada. Porque quando o inimigo diz assim, Deus sabe que vocês serão conhecedores do bem e do mal, eles já conheciam o bem. Por que conhecer o mal? Mas é a escolha que faz a diferença na nossa vida. Eu não sei qual é a sua história, não sei quais são os seus traumas, eu não sei o que você está vivendo nesse momento da sua vida, mas eu quero que essa reflexão traga à sua mente o lembrete, a recordação que Deus te deu o poder da escolha. E a sua escolha, não o seu passado, não o que fizeram com você, a sua escolha pode mudar o seu presente e impactar o seu futuro. Deus te deu o presente da escolha. O que marca a diferença entre o êxito e o fracasso na vida de uma pessoa não são as circunstâncias, não é aquilo que ela recebeu, aquilo que ela não recebeu. Sabe que marca a diferença entre entre o êxito e o fracasso? É isso aqui, é a sua atitude. Eu gosto dessa frase que diz que a sua atitude determina a sua altitude. A sua atitude determina em que lugar você vai estar. Por isso, nesta noite, eu quero voltar agora ao tema da alegria. E quero desafiar você a usar esse poder que te move
para que você escolha a alegria. Não a alegria das circunstâncias, não a alegria de coisas, não a alegria como o mundo apresenta, mas a alegria que Paulo nos aconselha, a alegria que vem do Senhor. Sabe que o que que é, né? Quando a gente fala em alegria. Alegria é você estar rindo o tempo todo. Como que é isso? Veja o que é alegria. O dicionário define a alegria como o estado de satisfação interior, uma emoção que gera contentamento. Olha que interessante. Você pode escolher não ser movido pelas circunstâncias externas, mas pelo estado de satisfação interior por saber que você tem um Deus que luta por você, um Deus que luta as suas batalhas, um Deus que vai à frente, um Deus que não conhece impossível, um Deus que faz o cego enxergar, o surdo ouvir. O Deus da Bíblia é o Deus de hoje, é o nosso Deus. Nós não podemos limitar o poder, a ação de Deus na nossa vida. Nós podemos escolher confiar nele. Em latim, a palavra alegria, ela deriva, não é de duas outras palavras, alacritas ou alacer, que significa animado, vivo. Preso, eu posso escolher a alegria. Aliás, no livro de Filipenses, aí mesmo, do verso 11 em diante, Paulo vai dizer algumas coisas. Ele diz assim, ó, digo isto, ele diz assim, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi estar contente, estar alegre, desfrutar o contentamento, não é não é algo que cai do céu na nossa cabeça. Ele diz assim: eu aprendi, é uma aprendizagem. Ele diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, eu já tenho experiência na fartura, na fome, na abundância, na escassez. Aí ele usa a frase que muitas vezes a gente usa essa frase fora de contexto, porque ele diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Estar alegre em meio a uma situação desafiadora, estar alegre com uma história de vida com muitos traumas, estar alegre mesmo quando você perde o emprego, mesmo quando você recebe um diagnóstico, não é possível por forças humanas, meus amigos. Paulo diz o segredo, e qual é o segredo? Tudo posso em quem? Naquele que me fortalece. É Deus que coloca em nós, é com Ele que nós aprendemos estar contentes em toda e qualquer situação. É nele que, mais do que um estado de euforia, é um estado de satisfação, porque a paz, a alegria, não são sinônimos, né? A paz não é sinônimo da ausência de guerra, por exemplo. É sinônimo da presença de Deus. A alegria não é sinônimo de não ter problemas, mas é saber que o Senhor das soluções dos problemas está na minha vida. Por isso que o convite desta noite é escolha. Não qualquer alegria, mas a alegria que vem do Senhor. Esse é o desafio que está posto para nós hoje. A alegria impacta a sua saúde física. Por que que Paulo insiste? Alegrai-vos, outra vez digo alegrai-vos. Porque a alegria impacta a sua saúde física. Existem estudos que confirmam o cérebro libera endorfinas, que são os neurotransmissores que traz para a gente a sensação de bem-estar, que traz para a gente a sensação de prazer. A alegria reduz a sensação de dor.
e melhora a capacidade do corpo de combater as infecções. O riso é uma expressão de alegria. E quando você escolhe sorrir, os níveis de dopamina, ó, vão lá em cima. E isso ajuda a combater o estresse, tão comum dos nossos dias. Fortalece o sistema imunológico. Olha que bênção! A alegria impacta a sua saúde física, mas não só a sua saúde física. A alegria impacta a sua saúde emocional. De que forma? Ajuda a você a construir resiliência, a você superar os desafios, as adversidades que surgem. O estado mental de uma pessoa alegre é mais positivo, contribui para o bem-estar geral de uma pessoa, ajuda a lidar com as emoções de forma saudável, previne o estresse. Olha, a alegria beneficia a sua saúde física, beneficia a sua saúde emocional, mas também beneficia a sua saúde espiritual. Paulo diz em Gálatas 2:2 que a alegria é o quê? É um fruto do espírito. É algo que ele opera em nós. Ele diz em Abacuque 3, 17, 18, ele diz assim: é a força, ainda que a vide não floresça, ainda que não dê o seu fruto, eu escolho colocar a minha esperança no Senhor. É a força que nos sustenta em meio às dificuldades. E Salmos 16, 11 diz que o Senhor é a fonte da nossa alegria. Isso traz crescimento espiritual. E como eu disse para vocês, o riso nos ajuda nesse processo. Quanto custa um sorriso, gente? Olha aqui, ó, a Zina tá dando um sorrisão lindo. A Ana Lúcia, que são as que eu tô vendo aqui agora. Quem mais aí? Dá um sorriso bonito. A Vanessa, o Lucas também, a Cristina. Olha a Marli aí dando o sorrisão dela bonito. Ah, deixa eu ver quem mais. Aí, não sei se é Leida, Lédia, Leidia, Leide. Leidia. Leidia também está dando um sorriso lindo. A NASA. Olha o que acontece quando a gente escolhe sorrir. Vejam esse vídeo bem curtinho comigo agora. Olha aí. Vamos lá. Agora tem som. Obrigada, É sobre isso. Rir é contagiante. Quando a gente escolhe o sorriso, a gente faz a melhor escolha, porque contagia outras pessoas, transcende barreiras culturais. O sorriso aproxima. Estava todo mundo ali naquele trem, né? De repente, o cara lá começa a rir, você vê que o trem inteiro começa a rir com ele, libera endorfina, alivia a tensão e o estresse. E como a gente viu, contagia. E sabe quanto que custa um sorriso? Não custa nada. Pratica o sorriso. Deixa, deixa a gente mais bonito, né? As mulheres que se preocupam tanto com a beleza, com os cosméticos, com
Sorria mais, isso faz bem, exercita os músculos do seu rosto, deixa você mais jovem, mais saudável. Pratiquemos o sorriso. Ele contagia, é de graça. E não se trata de circunstâncias, se trata de uma escolha. A alegria compartilhada é uma alegria multiplicada. Quando a gente escolhe, a gente influencia, a gente contagia a outras pessoas. E, para a gente ir terminando, eu queria deixar esse verso com vocês. Provérbios 15:13. O coração alegre Meu, embeleza o rosto, mas através da dor do coração, o espírito fica abatido. Dores, problemas, decepções, notícias ruins. Vamos conviver com isso todo o tempo. Enquanto estivermos nesta terra, a gente vai enfrentar dificuldades. Mas no Senhor, a gente pode escolher ter um coração esperançoso, um coração alegre, porque quando a gente escolhe essa alegria, a gente repreende o espírito abatido, a gente repreende o pessimismo, a gente atrai o Espírito Santo para a nossa vida, ainda que seja difícil. Eu queria desafiar você nessa noite. Escolha. Escolha ser movido pela alegria que vem do Senhor e não das circunstâncias. O desejo do meu coração para que você termine essa semana, escolha a alegria que vem do Senhor. Porque, Amém. ainda que seja difícil, nele podemos todas as coisas. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. 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 Que mensagem mais alegre. Linda. Por isso que eu Amém. falei, por isso que eu falei no início que a professora Janete, ela é dona de um sorriso mais contagiante que eu já vi. Então, Verdade. ela faz jus a essa mensagem, né? Muito bem. É como eu falei, vejam lá. E ela, olha, é incrível quanta coisa, quantos programas, quantos projetos a Janete tem feito, gente. É assim, direto lá no Instagram o que ela tem feito. Então, e ela achou esse tempinho para voltar aqui conosco. Então, muito obrigada por essa excelente Que mensagem. bênção. Eu espero que Uma, cada um de nós aqui tenhamos, né, um sorriso sempre no rosto. É muito bonito isso mesmo, né? eu quero tirar uma foto de todo mundo sorrindo aí agora, hein, gente? Vamos Quero lá. tirar essa foto, ó. Então, Vou vamos contar abrir até as câmeras. 3. Abram as câmeras. Sorrisão lindo, ó. Abram as câmeras. Cadê as Um. câmeras? Quem Feita? puder, abre a tela, sorria. Câmeras abertas. Olá. Espera um pouquinho, deixa elas abrirem. Ah, vou esperar, vou esperar. Estou Abram, esperando. abram as câmeras. Um, Não importa dois, como esteja, só sorria. sorria. Ó, tem Vai. uma outra tela. Peraí, que eu só tirei da tela um. Agora eu vou tirar da tela 2. Todos sorriam, porque eu não sei quem estava em cada tela aí. Sorriam. Ó, coração alegre formoseia o rosto. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Que o seu restinho de Amém. semana seja cheio da alegria que vem dele. Sim. Amém. Amém. Glória a Deus. E Janete, eu sempre aqui no chat, né, ali no bate-papo, eu coloco um versículo bíblico. E hoje eu iria escolher o da alegria, falei, mas eu vou escolher esse outro aqui de oração. E olha só, e no Perfeito. início eu falei sobre a alegria, né, de sermos cristãos alegres. Não sabia que seria isso. Foi ótimo. Você pode orar para nós, querida, para Claro, por vamos favor? orar neste momento. Querido Deus e bom Pai, obrigada, Senhor, por tua bondade na nossa vida, por teu amor e porque na tua palavra nós encontramos o combustível, nós encontramos a direção, nós encontramos as promessas que nos sustentam.
E nós queremos, Pai, pedir. Às vezes não conseguimos, por um traço de personalidade, por uma situação difícil que estamos vivendo, não conseguimos viver essa alegria que vem do Senhor, mas eu quero pedir que o Divino Espírito Santo produza esse fruto na vida de cada filho teu que esteve Amém. neste momento de oração, de louvor, de reflexão na tua palavra. Nós queremos, Pai, nós queremos que o nosso espírito seja alegre, nós queremos escolher a alegria que vem do Senhor, a alegria Amém. que vem do Espírito Santo, na certeza de que não as circunstâncias devem dominar a nossa vida, mas as promessas, a certeza de que o nosso Deus é o Deus do impossível e fará o impossível nos dias difíceis também nos dará a alegria para todos os dias. Por favor, Senhor, nos dê essa graça de sermos filhos teus, alegres, e que a nossa alegria contagie a outras pessoas. No início Amém. deste culto, nós fizemos muitos pedidos, nós temos pedidos de saúde física, nós temos pedidos de conversão, nós temos desafios, na área jurídica, nós temos muitos assuntos e eu quero pedir, o Senhor conhece cada filho teu e, por favor, Jesus, nós rogamos, atende o clamor, atende a necessidade de cada filho teu que veio nesta noite buscar a bênção da tua presença, da tua direção, das respostas que eles precisam para as suas vidas. Por favor, Pai, atende o Amém. clamor dos teus filhos. Amém. Entregamos nossa vida, pedimos uma bênção muito especial para a vida da Zina. Ela tem entregado o seu tempo para esse ministério e que o Senhor a fortaleça a cada dia, que ela continue sendo essa mulher que é um canal de bênção, que tem abençoado a tantas pessoas. Nos dê uma boa noite Amém. de descanso, um Amém, restante de Jesus. semana cheio de vitórias ao teu lado. Rogamos Amém. humildemente em nome de Jesus. Amém.